Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Nesse episódio eu tive a satisfação de conversar com o professor Luciano Cabral da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá. E para quem conhece o professor Luciano e também me conhece, já sabe que o assunto da nossa conversa não poderia ser outro. Microbiologia do rumen. Que papo fantástico a gente teve. O professor Luciano é uma sumidade em termos de microbiologia, rumenologia, compartilhou seu vasto conhecimento aqui conosco e eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca esse episódio, escute até o fim, que o professor Luciano ainda tem um recado para dar para vocês. Sem mais delongas, como eu costumo dizer, fiquem agora com o episódio sobre microbiologia ruminal, passado e futuro, com o professor Luciano Cabral. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que a audiência aqui do canal vai se beneficiar muito das informações que você vai compartilhar. E, de bate-pronto, passo a palavra para você se apresentar para a nossa audiência. E depois que você se apresentar, a gente vai contar aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor Danilo Milen, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra, né? O professor Danilo é uma referência para a gente aqui, para os nossos alunos, pelo trabalho excepcional que ele faz. Então, quando ele manteve contato comigo, eu falei, rapaz, que desafio, né? Trocar umas ideias com ele, mas vamos lá, eu sou meio atrevido e vamos nessa. Acho que vai ser legal, proveitoso, mas muito obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Luciano Cabral, né? Sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso desde 2002. Tenho graduação em zootecnia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, na Baixada Fluminense, onde também fui criado, né? Meu pai era servidor da universidade. No final da graduação, fui monitor, fui professor substituto e não tinha qualquer dúvida nesse momento, 94, 95, 96, de que a carreira docente era algo que ia fazer parte da minha vida. E aí fui, né, levado pelo professor Pedro Malafaia para fazer mestrado em Viçosa. Fiz mestrado e doutorado lá no UFV, Departamento de Zootecnia, sob orientação do professor Sebastião Valadares. E, terminado o doutorado, eu vim para cá fazer o concurso. Tive a sorte e a honra de ser aprovado. Então, estou desde então trabalhando aqui na UFMT. A minha linha de pesquisa é com nutrição de ruminantes. E eu tenho uma paixão bastante antiga, né, relativa à microbiologia do rumen, também com a influência do Pedro Malafaia. Então, a microbiologia faz parte da minha formação. Né? Não tive oportunidade de trabalhar, né, até recentemente. Estou tentando começar a trabalhar com isso, publiquei poucos trabalhos, mas assim, é uma longa estrada de leituras e de uma paixão, né, que eu vivencio pela microbiologia do rumen, dada a importância dela para a nutrição, saúde e produção desse animal. Bacana, Luciano, bacana. Você citou duas pessoas que são ícones da nutrição de ruminantes do Brasil, né? O professor Pedro Malafaia e o professor Sebastião Valadares, né? Então, eles participaram da sua formação e tenho certeza que você chegou onde chegou hoje muito por influência deles, né? Durante, né, a sua construção, né, do seu senso crítico dentro da nutrição. Então, para quem não conhece, né, o professor Pedro Malafaia e o professor Sebastião Valadares, né? Eles seguem aí na ativa, né? Seguem aí. Eu tenho contato muito mais com o professor Sebastião Valadares. Ele está assim, né? Você acha que ele vai aposentar em algum momento, mas de repente ele solta um livro novo, assim, uma série de papers, né? Trabalha bastante, muito motivado, né? Muito motivado. Sempre muito motivado. Quando eu tenho oportunidade de encontrá-lo, ele sempre está com uma coisa nova na cabeça, né? Nunca para. Então eu acho que o cientista, e considero nós dois ambos cientistas que também não param, né? A gente sempre está com essa, né, com essa coisa de evoluir. Você faz uma coisa e aí abre um caminho para uma outra e a coisa vai se desdobrando, né? E assim vai. Né? Então, a ciência é viciante, né? A pesquisa ela acaba viciando a gente, né? A gente exato. faz um trabalho, lê alguma coisa, isso remete a novas perguntas, a gente fica
E o rumen, né, o animal ruminante, ruminante é um objeto de trabalho muito, muito fascinante, né? Então, intriga a Exato, gente. exato. Costumo dizer que é o motivo das minhas insônias, né? Exato. E aí outra coisa legal, né, Luciano, a gente tem algumas similaridades, né, a minha área também é nutrição de ruminantes por formação, como a sua, né, também sou zootecnista, mas ambos aí têm paixões pela microbiologia do rumen. Eu lembro quando eu estava no doutorado, estudava muito a microbiologia, só que eu não tive a oportunidade de trabalhar com microbiologia durante a pós-graduação. E aí eu fui ter esse contato quando eu fui fazer um sabático lá em Madison, que você também foi, né? Ah, também. Você ficou um ano lá com o Paul Weimer, eu fiquei um ano com o Garrett, né? Que é, né, um parceiro do Paul Weimer também de pesquisa. Né? Então fomos expostos aí à microbiologia também no mesmo local, né? Justamente. E desde então temos assim tentado evoluir, Tentar né, no fazer alguma tema, coisa nesse sentido. Você tem feito muito trabalho bacana, por sinal. Parabéns pelo seu tentando empenho aí na área de você microbiologia do também, rumen. você também. Muito bom. E no entendimento da microbiologia em si, né? Então eu acho que talvez não, né? A gente tinha somente um, vamos dizer, microbiologista no Brasil, que era o Hilário Mantovani, né? O professor Hilário Mantovani, que hoje está em Madison. Ele não estava lá quando a gente foi, mas hoje ele é docente, né, da UW Madison. E eu considerava assim, né, o único microbiologista de verdade, né, do Brasil com formação em microbiologia, né? Ele foi orientado do Russell, né, lá em Cornell. Então assim, é, com a saída do Hilário, né, para os Estados Unidos, a gente está carente de microbiologistas, né? Ou como a gente fala assim, de uma visão mais holística da microbiologia. Aí vem os caras que têm formação em nutrição de ruminantes como nós, tentar trabalhar com microbiologia para Verdade. montar, colocar algumas peças a mais no nosso quebra-cabeça dos experimentos, né? E, E professor Danilo, sim, aproveitando seu comentário que é bem relevante, eu costumo dizer para meus alunos, onde eu tenho chance de falar sobre o assunto, que no Brasil a gente tem essa carência e que não acontece muito nos outros países. A gente vê nos outros países o interesse pela microbiologia do rumen e um histórico grande, né, grandes nomes da microbiologia em vários países. E nos Estados Unidos a gente encontra pelo menos 10 nomes, né, de grandes microbiologistas, inclusive no momento atual trabalhando juntando a parte de isolamento com a parte molecular. A gente não vê no Brasil, a gente vê dois, três motivados, interessados com a área, mas ainda assim a gente precisa despertar mais o interesse dessa turma lá na graduação para debruçar sobre o assunto. exato. E na nossa posição, a gente tem que sair, se afastar um ano para aprender o negócio, para poder voltar e disseminar isso dentre os nossos alunos, né? Então assim, pô, a minha equipe hoje está totalmente treinada, foi treinada por mim, com as técnicas que eu aprendi lá em Madison. Eu chego aqui, hoje eles sabem fazer coleta, eles têm a percepção que trabalhar com microbiologia é ambiente limpíssimo, apesar do rumen ser sujo, mas né, tem que evitar ao máximo contaminação, mexe com extração de DNA, tudo isso. Então é uma área para quem está acostumado só com o campo e com as coisas convencionais que a gente faz no laboratório usualmente, análises químicas de alimentos, tal, que a gente vai requerer uma maior atenção, principalmente quanto à limpeza, né? Quanto né, ambiente estéreo, tubos estéreis, tal, tudo isso que não fazia parte do nosso métier no dia a dia, né? Muito bom, Luciano. Então vamos contar para a turma sobre o que a gente vai falar. Já começamos a falar um pouco do tema. O tema do episódio de hoje é sobre microbiologia ruminal, passado e futuro. Eu convidei o professor Luciano Cabral para vir aqui para a gente fazer uma jornada, né, do que era feito no passado e o que a gente está fazendo hoje, espera fazer no futuro, para caracterizar, estudar modos de ação, estudar micro-organismos específicos do rumen. Tem muita coisa de microbiologia, com microbiologia humana, diversas coisas que estão muito mais avançadas, técnicas, inclusive, que já estão disponíveis, mas que são para humanos, mas que são muito caras atualmente para o animal, né? Incluso o ruminante. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre essa jornada aí da microbiologia ruminal, desde lá de trás até os dias de hoje e o futuro, né? E aí, Luciano, já queria perguntar
de cara para você, né? Você que, pô, super estudioso no tema, né? O que que assim, lembrando lá do Hungate, né? Não sei se é esse o ponto que você vai puxar, né? Mas tem lá o pai da microbiologia, o Robert Hungate, né? Que tem até um livro que é super, né? Super vendido até hoje, né? Começou lá os estudos de microbiologia ruminal. Como que esses caras, ou no Hungate ou antes disso, como que as primeiras técnicas de microbiologia começaram a ser empregadas nos experimentos? Como que a gente começou a falar assim, tá, beleza, aqui é década de 60, 50, como que tinha disponível na época como ferramenta para estudar a microbiota do rumen? Joia. Primeiro, parabenizar o professor Danilo pela escolha do tema, né? Não sei se eu estou à altura de falar sobre isso, mas vamos lá. É isso. O estudo do ambiente ruminal, da população microbiana do rumen, hoje o termo, né, fala-se microbioma ruminal, né, termo usado na moda aí, mas há informações relativas ao rumen, descrição de protozoários, eventos acontecendo no rumen no século XIX. Mas até a década de 40, havia dificuldade no melhor entendimento do microbioma ruminal, exatamente pela dificuldade de quantificar e cultivar a população microbiana do rumen fora do ambiente ruminal, como acontecia na microbiologia geral, usando técnicas de cultivo, né, com meios seletivos específicos para cada bactéria, usando o cultivo em placa, contagem em colônia, o ambiente anaeróbico do rumen e essa condição de ser anaeróbio estrito, em sua maioria, né, dificultava os pesquisadores até então. E na década de 40, 50, foi quando, né, o citado Dr. Robert Hungate, desafiado também, né, começando a trabalhar com microbiologia lá de cupins, de termites e tudo mais, ele, vamos dizer assim, ele desenvolve meios de cultivo, técnicas de cultivo, tubos de cultivo específico para anaeróbio, e basicamente o trabalho dele, a grande percepção dele, foi exatamente a dificuldade encontrada até então de cultivar a população microbiana em laboratório e usando de CO2 livre de oxigênio, nitrogênio, HCl-cisteína e sulfeto de sódio, e também o próprio líquido ruminal como componente do meio de cultivo, ele consegue criar um ambiente e até um tubo específico chamado row tubes, né, que ele descreve, bastante usado em microbiologia de anaeróbios no mundo inteiro, e foi nessa década aí, esse período de 40, 50, que ele dá um passo e coloca uma grande contribuição para a microbiologia geral, especificamente para a microbiologia do homem, a capacidade dele de perceber que era necessário criar um meio de cultivo que guardasse o mínimo possível de oxigênio, e ele, tendo essa percepção, essa sacada, ele conseguiu desenvolver um meio de cultivo, juntamente, né, com o uso de tampas, né, isso, aquela coluna de cobre, né, que passa o CO2 e tira o restante de oxigênio. Então, a percepção dele dessa dificuldade até então enfrentada por outros autores, que já tinham relatado, inclusive, antes dele, né, concentração de bactérias no homem, mas esse número era subestimado exatamente pela dificuldade de tornar, né, o procedimento ali de cultivo, contagem e isolamento muito parecido com o ambiente, né, o potencial redox do ambiente ruminal. Então, ele coloca essa informação, essa contribuição no sentido de criar, desenvolver meio de cultivo e protocolo de cultivo, e, na sequência, ele foi capaz de isolar e descrever, né, os primeiros organismos do rumen, algumas bactérias que degradam fibra, como a antiga Bacteroides succinógenas, que foi adiante reclassificada como Fibrobacter, né, o gênero Ruminococcus, e outras bactérias do rumen que não haviam até então sido descritas, e ele, com esse conjunto de técnicas que ele mesmo desenvolveu, ele consegue descrever, né, morfologicamente, fisiologicamente,
algumas espécies de bactérias do rumen. Então, foi uma grande contribuição do Robert Hungate. Depois, ele teve a chance de trabalhar com né, vários alunos tiveram a chance de ser orientados dele, né? O próprio John Smith, na década de 50, isola Methanobrevibacter ruminantio, né? A primeira bactéria metanogênica isolada do rumen. Então, assim, depois veio o Marvin Bryant também na década de 50 e 60, mas assim, acho que um grande divisor de águas foi a contribuição dele no sentido de criar num vidrinho, né, em laboratório, um ambiente tentando ser mais aproximado do homem em termos de ausência de oxigênio ou baixa concentração de O2. Não Eu sei se acho que eu consegui comentar isso. não, perfeito. Eu acho que o interessante, né, Luciano, se a gente remeter na década de 50, as pessoas hoje costumam pensar o seguinte, né? Falar assim, tá, o ambiente ruminal, vamos fazer um ambiente ruminal artificial no vidrinho, né, na jarra, seja qual for o ambiente que você vai criar em laboratório, mas as pessoas costumam remeter que o ambiente tem que ser anaeróbico, né, principalmente, né? Mas esquecem que o meio ruminal é extremamente reduzido, né, que quanto mais ácido graxo de cadeia curta é criado lá dentro, vai ficando mais reduzido ainda, né? Você traz o animal do pasto para o confinamento, vai reduzindo cada vez mais. E isso é um ambiente que não é para qualquer micro-organismo sobreviver ali. Então, não é só simplesmente tirar oxigênio do meio, né? Você tem que criar um meio reduzido que tem flutuações diárias de pH, ou seja, o pH também não é constante durante o dia, mesmo para o animal em pasto. Então tem uma variação de pH onde o micro-organismo ele tem que se virar, né? Ele tem que se manter ali, independente da variação, independente da quantidade de hidrogênio que é dissociado no meio, né? Que é isso que faz com que o pH caia, né? E também tem que fermentar o substrato, né? No final de tudo isso, do ambiente, né, tem que fermentar o substrato, né? Ele tem que dar um jeito. Trabalhar um bocado ainda. E de utilizar alguma coisa ali dentro do rumen, né? Eu acho que o grande charme do trabalho do Hungate é que ele percebeu isso, né? Não foi só simplesmente falar assim, porra, o rumen é anaeróbico, é só criar um ambiente anaeróbico aqui, né? Então, eu acho que muitas vezes quando a gente não tem respostas na microbiologia do rumen, e a gente não tem muitas respostas até hoje, a gente tem que voltar no pensamento que o Hungate teve e falar assim, tá, o que é a premissa básica aqui dentro do rumen? O que está acontecendo? Mesmo para criar um aditivo, hoje está na moda os probióticos, né? O cara quer colocar um probiótico dentro do meio ruminal. Fala assim, você pensou já que meio ruminal é altamente proteolítico, é super reduzido, varia pH? Já imaginou se esse bicho vai continuar vivendo lá dentro, né? É isso mesmo. Eu acho que isso, né, Luciano, vem de encontro com essa dificuldade, né, de trabalhar com microbiologia para fazer cultivo, cultura, né? Você acha assim que as dificuldades permanecem até hoje em dia? Você já falou algumas limitações, mas as limitações, pô, década de 50, a gente fala assim, pô, beleza, né? Tinha limitação, mas eu entendo e queria ouvir de você, né, que até hoje é difícil estudar microbiologia, né? Pelo início dessa conversa, que também tem que ser um ambiente limpo, tal, né? O que você vê hoje em dia em termos de dificuldade para a gente estudar os micro-organismos? Vou falar um número aqui que né, alguns trabalhos de metagenômica têm apontado. Se calcula aí de talvez 4, 5 mil espécies de bactérias diferentes do rumen. E vou pegar um trabalho publicado pela doutora Sharon, lá do Reino Unido, que ela pega a coleção lá do Hungate and Townsend, lá do pessoal da Nova Zelândia e Austrália, juntando com outras coleções, ela calcula lá que tem aproximadamente 500 espécies diferentes de bactérias do rumen que foram até então isoladas. Se eu pegar aí 500 espécies conhecidas, isoladas, caracterizadas, e colocar lá com 4, 5 mil, isso daria o quê? 10, 15% mais ou menos de toda a diversidade de espécies de bactérias do rumen. Então, como o professor Danilo Milling comentou, né, embora o uso de técnica genômica molecular tenha permitido encontrar sequências, identificar sequências de organismos que acabam permitindo a gente encontrar a parte filogenética, em nível de classificação taxonômica, até nível de gênero, às vezes de espécie, um percentual muito elevado ainda não foi
isolado, né? Isolado seria você trazer para o laboratório e obter aquela cultura pura para ser devidamente caracterizado do ponto de vista morfológico, fisiológico, de taxa de crescimento, de uso de fonte de carbono e nitrogênio. Então, assim, continua sendo um grande desafio. E eu acho que parte do desafio continua sendo a nossa limitada capacidade de reproduzir em laboratório aquilo que acontece no ambiente ruminal. Porque, muito embora o professor Danilo comentou, né? Só o ambiente reduzido e só a ausência de oxigênio não tem sido suficiente para poder propiciar um número maior de organismos isolados. Hoje a gente está vivendo uma época de grande exploração da parte genômica, né? Técnicas moleculares, mas, ao mesmo tempo, a percepção que a culturômica precisa ser trabalhada e desenvolvida e estimulada, que é uma coisa que perdeu recentemente. É. Todo mundo quer trabalhar com molecular, mas vamos tentar isolar micro-organismo ruminal. Não, isso é um trabalho aí que é interminável, difícil. Eu estava isolando megásphere aqui, que não é uma bactéria tão complicada de ser isolada, tanto até que eu consegui isolar lá em Madison, lá com o Paul, bem rapidinho lá, e assim, às vezes dá um trabalho danado. Quem dirá outras espécies de bactérias do rumen, e nessa linha de metanogênica, por exemplo, é um micro-organismo bem complicado de você cultivar em laboratório, né? Vem a própria população fúngica, a população de protozoários, a dificuldade de você cultivar sem a presença de uma comunidade bacteriana. Então, assim, apesar de termos avançado, né, 70, quase 80 anos desde o início do trabalho do Ranguete, a gente continua com grandes dificuldades ainda quando a gente fala em cultivo, isolamento, caracterização, que vai continuar sendo necessário para a gente linkar o que? Aquela sequência lá ao organismo e à função dele. Isso mesmo. Exato. Você falou uma coisa muito interessante, Luciano. Eu até toquei nesse tema quando a gente teve aquele evento na SBZ, na última SBZ de Campinas, né? Quando teve aquele evento lá de microbiologia. Quando a gente sequencia, usa só o 16S, né? A técnica de identificação só dos micro-organismos. Se você fizer uma boa coleta, você chega lá em 75% de identificação, mas isso não é 75% em nível de espécie. É de filo para frente. Então, tem algumas das coisas identificadas ali que está no nível do filo, não vai mais além do filo. Lembrando que tem o filo, ordem, classe, família, gênero, tal, ou seja, são poucas unidades taxonômicas que conseguem chegar até o nível de espécie, né? Então, o que você está falando, assim, a gente sequencia a microbiota hoje e fala assim, porra, sai lá, 30% não identificado. Quando dá não identificado, quer dizer que não identificou nem o filo. Quiçá família, gênero, né? E a informação que você traz de dados metagenômicos é que a gente tem 10, talvez 15% no máximo. Por sorte. É por sorte que a gente conhece de espécies de bactérias, né? Então, por mais que a gente pegue os trabalhos hoje que faz a técnica do sequenciamento, do 16S, né? Ele não é o que a gente fala de deep sequencing, né? Ele não é um sequenciamento tão aprofundado, porque para você chegar para ter mais identificação, né, você tem que assim aprofundar, sequenciar mais, né? E aí o MiSeq, que é o sequenciamento de nova geração que a gente usa para fazer isso, ele, né, assim, é até uma coisa assim, já falando do presente, né? É uma coisa assim, tá ficando obsoleto, porque daqui a pouco a gente vai ter que usar o HiSeq, vai ter que usar ferramentas de sequenciamento mais profundo, se a gente quiser, né, evoluir na questão da identificação. Mas não adianta nada, né, para as pessoas que estão aqui ouvindo e que não são muito da área de microbiologia, o sequenciador, ele precisa ter uma biblioteca com sequências de DNA previamente identificadas. Então, você está falando da culturômica, você isolar micro-organismo, você vai fazer um trabalho né, que é mais difícil, mas que você isolou essa sequência? Aí você vai colocar lá na biblioteca, onde alguém vai atualizar lá e vai, né, quando você obter a sua sequência, ele não vai aparecer mais lá, essa unidade taxonômica não está identificado. Né? Não cultivado, quer dizer. Dado não cultivado e tal. Cultivado, não identificado. Exato. E aí ele vai identificar lá de acordo com o seu trabalho. Então, pô. Então, resumindo, a microbiologia do homem ainda tem um longo caminho para ser perseguido, né? E aí precisa que mais gente se debruce, gaste energia
e até alunos também de graduação e pós, né, coloquem, né, como isso como meta também, né, um campo bem interessante de estudo. Acho que é um negócio encantador e alucinante a microbiologia do mundo. E aí a gente vê, né, Luciano, mais um comentário sobre isso, é que a gente aumenta, e isso já é bem documentado, que a gente aumenta o número de micro-organismos quando a gente aumenta a energia da dieta, né? Você sai do pasto, joga lá para o confinamento, né? Tem trabalhos que falam de 8 a 10 vezes aí do aumento da população. Só que, na verdade, quando você pega, e aí você consegue, na técnica do sequenciamento atual, identificar a riqueza microbiana, né, o número de espécies que estão ali, ela diminui. Perfeito, Ou perfeito. seja, você coloca mais micro-organismos do rumen, só que você coloca mais de menos espécies, né? Ou seja, você faz crescer um nicho específico ali dentro do rumen, né? Justo. Você Então, quase faz um trabalho de seleção, né? Quase com essa seleção, né? Então, mais ou menos exato. isso. E isso dificulta também, né? Porque imagina só, se a gente não conhece 90% das espécies, tem aquelas espécies que só vão conseguir se sobressair num ambiente que tem alta energia, alta disponibilidade de carboidrato Perfeito, fermentível, senão perfeito. ela não aparece, né? Ela tem que ser cultivada nesse meio, né? Então, Justamente. da mesma forma como tem bactéria que degrada a fibra, que na hora que coloca o animal numa dieta de alta energia, ela some do rumen, né? Então, Justamente. então os ambientes que tem que ser criados no laboratório não é um só, né? Você chega e cria um ambiente. São, são, são vastos, né? E vem os meios seletivos aí, exatamente nesse sentido. E tem micro-organismo do rumen que é fastidioso, ele tem exigência de crescimento que nem o próprio homem conhece, né? Exato. Igual você falou, os próprios ácidos graxos de cadeia curta, né? Ácido propanóico, né? Que foi descrito na década de 50, 60, lá, inclusive pelo Rangate como fator de crescimento para a fibrolítica também. Então, Uhum. assim, é um a parte, o estudo de metabolômica pode ajudar bastante nesse sentido, né? Ver metabólitos que provavelmente sejam precursores e fontes de fatores de crescimento para várias bactérias do ramo. Mas É. é um desafio mesmo. Mas a coisa bacana é que tem um período da microbiologia recente que caminha muito na parte de uso de técnica molecular, mas esbarra exatamente na dificuldade de é, essa sequência aqui pertence a qual organismo, né? E a informação mais relevante é o seguinte, nível de espécie, né? Por isso que, às vezes, caracterizar o microbioma ruminal, taxonomicamente falando, olhando, né, com o Gen 16S, por exemplo, e veja lá os filos, ou em nível de ordem, classe, acaba sendo informação importante para a caracterização, para ver mudança de estrutura, Claro. mas eu costumo dizer o seguinte, né? É como se eu quisesse caracterizar os seres vivos do Pantanal, o bioma pertinho aqui, dizendo que 60% do Pantanal são seres que vivem na água e 40% são terrestres. Mais É ou isso. menos isso. E aí depois eu falar assim, não, os Boa. terrestres, 70% são vegetais e 30% animais. Bom, beleza, já melhorei, mas ainda assim é algo muito vago, né? Ainda preciso descer um pouco mais no livro taxonômico para dar uma ideia de quais são as espécies que compõem, os genes que compõem esses grupos aí. Então, é um negócio que esbarra exatamente É, nessa falta de informação de cultivo. Isolamento que vem com a bactéria pura, sequencia o genoma dela, né, como você falou, o genoma depositado, a sequência de 16S vai estar disponível depois lá. Tem um exato. pessoal da Austrália e Nova Zelândia mexendo muito com a parte de cultivo, usando técnicas novas, né? Aquela diluição até extinção com meio Uhum. seletivo e Sim. alguns outros componentes de meio de cultivo que eles têm obtido sucesso no isolamento de bactérias até então não isoladas, né? Mas o Exato. desafio continua sendo grande. Exato. Eu acho que o exemplo que você deu aí do bioma do Pantanal é a mesma coisa de você ter né, você tem o software super bacana igual o NRC, por exemplo, você formular a dieta, o algoritmo tá legal, mas daí você vai formular com um alimento que não existe na biblioteca, né, de alimento, aí como é que você tem que Justamente. fazer? Você tem que analisar e colocar ele na biblioteca para você a Exatamente. ferramenta seja efetiva. É mais ou Exatamente. menos isso que a gente está na É, microbiologia hoje, né? perfeito. Perfeita analogia aí, Danilo. Legal. Legal. Enriquecendo a biblioteca, né? Eu acho que outra coisa também, Luciano, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, né? Tem muitos aditivos que manipulam a fermentação ruminal, né? Que tem bactérias-alvo e tal, que já estão no mercado há muito tempo. E eu costumo falar o seguinte, né? Eu falei, porra,
os ionóforos, né, estão aí, né, a monenzina tem mais de 50 anos, acho que é o ionóforo que mais tem trabalho publicado e tal. Eu fico pensando, às vezes, em cima do que a gente está falando, eu falo assim, porra, quando esse negócio foi criado há mais de 50 anos, tipo, um pouco depois aí da época do Hungate, os caras não conheciam nada de microbiologia. Como que os caras criaram um produto que no balanço final ele acaba sendo benéfico, né, para a fermentação e tudo mais, mas sem conhecer microbiologia a fundo, e a gente ainda não conhece a fundo, e mesmo assim os caras criaram um produto que o mercado não consegue desbancar hoje em termos de eficiência e tal. Fala assim, meu, eu me arrisco a pensar às vezes, viu, Luciano? Eu falo assim, não é possível, eu acho que foi aleatória a criação desse negócio. Assim, o cara deu um tiro no escuro porra, chegou numa fórmula ali que deu certo. Sim, sim. E até hoje, a gente não sabe quais são os micro-organismos em nível de espécie que, por exemplo, a monazina sódica ou a lasapsida tira do meio ruminal. Isso. Você falou um negócio bem interessante, né? Acho que a história da monenzina foi meio por acaso mesmo. Acho que um criador de frangos lá que alimentava um lote com frango acabou fornecendo, né? Acho que a cama de frango, e viu que os animais tinham mais eficiência. E, bom, isso aqui estava fornecendo a monenzina para controlar a coccidiose, né? Acho que é mais ou menos esse o início, né? E aí, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas acho que a história é mais ou menos essa, nesse sentido dos ionófilos para ruminar na década de 70, aí mais ou menos, né? E o que acontece? Você pode me corrigir, inclusive, se eu estiver enganado, se eu estiver confundindo as coisas aqui. E aí que você falou dos ionófilos, da monenzina especificamente, acho que você falou tudo, né? Por mais que surjam, quer dizer, tem surgido aditivo novo e ressurgido, né, aditivos que foram testados e talvez tenham sido, né, renovados, renomeados ou repaginados, né, dado upgrade, e vieram. A levedura, por exemplo, a levedura é um negócio que foi testado e tinha pouca eficiência no passado. Acho que selecionaram sempre leveduras olhando o ambiente ruminal e tem bastante trabalho nesse sentido, mas eu acho que igual a monenzina, discutindo, por exemplo, com a parte de óleo essencial, não querendo entrar nesse mérito aí, mas assim, acho que nenhuma molécula consegue ter a capacidade de ter um efeito no ambiente ruminal com tanta consistência, né, isso de selecionar grupos de organismos e isso tão marcantemente melhorar a eficiência do animal. Vou colocar nesse sentido assim, né? Como a variável mais genérica melhorar a eficiência do animal de forma tão consistente, não é isso? Tem toda uma discussão sobre a monenzina, antibiótico e tudo mais, a questão lá de indução de crescimento, desenvolvimento de resistência bacteriana a antibiótico. Eu acho improvável que isso seja algo relevante de fato aí, mas assim, a monenzina é um negócio extraordinário mesmo. Eu acho que nós vamos viver mais 50, 100 anos. Vão surgir novas moléculas aí, né, novos compostos, novos aditivos, e vai ser difícil desbancar, né, a monenzina em termos de eficácia, em relação com os benefícios também, né? A gente comparando com outros antibióticos, outros aditivos, né? Há aditivos que podem trazer benefícios quase semelhantes que ela, ou numa outra pegada, mas assim, olhando para aquilo que o produtor precisa, né? Olhando do ponto de vista de aplicação prática, relação com os benefícios, é difícil ter algo que seja tão importante. Por isso, de vez em quando perguntam, você acha que a monenzina, não sei o quê? Eu falei, cara, é difícil esse negócio. Eu espero que não. Eu espero que ela não seja retirada do mercado nacional, né? Isso, que ela continue colaborando para aumentar a eficiência dos animais. Beleza. Então, essa é a minha opinião. Bom, Luciano, em cima do que você comentou, né? Imagina só se a hora que a gente, mesmo no momento atual, mesmo que a gente tem hoje o nosso conhecimento científico, a gente desenvolver novos aditivos para manipular a fermentação a partir de agora, comparado com o que a gente tinha na década de 60, 50. Imagina só se quem desenvolveu a monenzina sódica tivesse tudo que a gente tem de conhecimento disponível hoje para desenvolver. E imagina no futuro, e a gente já vai entrar nesse bate-papo sobre o futuro, né, da microbiologia. Imagina só, depois de avançar no conhecimento, a quantidade de informação
que a gente já vai ter disponível, falar assim, bom, esse aditivo pode ser moldado dessa forma para ser ainda mais efetivo em termos de manipular a fermentação ruminal. Você imagina só, e mesmo assim eu ainda vejo hoje em dia muitas empresas desenvolvendo aditivos que não levam em consideração premissas básicas de microbiologia que a gente já falou aqui. O aditivo não funciona nesse cenário nutricional, e aí a empresa, porra, puta, não funcionou, por que será que não funcionou, né? Muitas vezes o problema não é nem experimental, é na concepção do produto sim, em si, verdade, né? verdade. Então Isso. às vezes eu fico pensando nisso, eu falo assim, cara, realmente os aditivos mais antigos, eles... é, eu tô mais para crer que foi realmente ao acaso que aconteceu aquela fórmula, né, daquele jeito, do que uma coisa direcionada. Isso. E aí que tá, o que você comentou, né? Na medida que for obtendo, né, mais informação e clareza sobre a função de determinados organismos que são importantes no homem, e aí cria a possibilidade de o quê? Ter uma intervenção mais específica, muito embora tenha uma coisa muito que se fala também, que é a redundância do microbioma ruminal, né? Você tem um monte você tem várias espécies fazendo alguma coisa. E aí, quando você, de repente, tem um aditivo, uma condição dietética que desfavorece uma espécie, outras espécies acabam fazendo mais ou menos a mesma coisa, não alteram a produção de AGV e tudo mais. Então, assim, Exato. isso também é um desafio, né? É, Bom, sem contar o outro lado da moeda, aquele micro-organismo que faz uma coisa em pH alto e faz outra em pH baixo, né? Numa e, situação dietética e, faz uma coisa e isso, e faz outra. justamente, ainda tem isso. É, Bem lembrado, bem lembrado. o que dificulta os estudos, né? Bom, e o que você vê, Luciano, para o futuro, né? A gente já falou do passado, um pouco do presente, aí das dificuldades. O que você vê, na sua opinião, né? E aqui é bem opinião mesmo, como rumos aí da microbiologia do rumen para o futuro, né? Que lacunas que a gente precisa preencher, né? O que você vê como mais urgente a gente resolver para Certo, conseguir fazer um maior certo, avanço, né? certo. Pode ser que eu tenha a percepção errada, professor Danilo, mas assim, acho que mais de metade dos trabalhos que foram feitos nessa linha de microbioma ruminal focaram muito na parte de entender o microbioma na tentativa de reduzir a questão de mitigação de metano. Não é isso Uhum, mesmo? Um percentual muito elevado voltados para isso. sim. Ou entender as bactérias que produzem hidrogênio e aquelas que são, né, hidrogenotrópicas, lá, que são metanogênicas. E aí que tá, do ponto de vista de conhecimento avançou bastante. Eu acho que vai ter a chance no futuro breve de ter, até entrando naquela linha que foi tema da sua palestra lá em Campinas ano passado, né, sobre intervenção no rumen na fase de estabelecimento da população microbiana. Acho que é Uhum, uma linha de estudos bem interessante. Eu bacana. acho que não fica difícil de ser feito em fazenda. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, ó, nós vamos ter daqui a 50, 100 anos o bezerro sendo concebido e na hora que ele cair no chão na fazenda, ele vai ter sua população microbiana manipulada com, né, o que é feito com a vaca e com esse bezerro precocemente, de olho no sistema para onde ele vai ser levado. Esse bezerro aqui vai ser levado para o confinamento, então nós vamos preparar o epitélio, né, na linha que você trabalha, né, epitélio ruminal e comunidade microbiana, para que ele rapidamente se adapte à dieta de alto concentrado, tenha alta eficiência e reduzido o risco de distúrbio, como acidose e desdobramento dela. Na linha lá de animais de pastejo, embora seja um negócio mais complicado aumentar a digestão de fibra, né? Aí tem um monte de aditivo e uma necessidade de entender também a microbioma, a população microbiana que degrada fibra, mas também imagino que daqui a um tempo também vai ser possível manipular a população microbiana para ter, né, concentrar a bactéria e talvez aumentar a população fúngica, que não é uma coisa tão fácil assim pelo desafio, né? Crescimento lento, fastidioso de fungo, mas eu imagino a possibilidade dessa intervenção precoce no ambiente ruminal para o sistema que o animal vai ser direcionado. Pelo menos eu imagino, isso pode ser uma coisa de ficção científica da minha cabeça, mas acho que tem bastante trabalho apontando nesse sentido, uma possibilidade de ter uma intervenção na fase inicial da vida. E eu acho que a nutrição de ruminante ela vai em dois sentidos, né? Uhum, Para sistemas intensivos, aumentar a eficiência desse animal
e reduzir a ocorrência de estupro digestivo. Eu acho que precisa investimento de entendimento da população microbiana que deflagra, né, a acidose, melhor caracterização, aquela discussão que a gente já teve, inclusive, na SBZ, né, que ainda há um certo questionamento, ou questões relacionadas ao próprio animal ou seu epitélio que favorecem alguns animais a ocorrência de acidose e outros não. Talvez isso não vai depender só da população microbiana, vai demandar muito mais de estudo do epitélio ruminal, muito embora tenha muita informação. E nessa linha aí de... Estou tentando resumir rapidinho aqui, dentro da minha Claro, cabeça. à vontade. E nessa parte aí de aquecimento global, emissão de metano, vai ter muita pressão para isso continuar, né? Inclusive bastante recurso. Eu não sei se isso vai ser adotado pelos produtores, olhando no Brasil, a menos que haja um incentivo por parte dos governos e entidades, mas é preciso que a tecnologia se pague, né? R$ 1 que eu gasto aqui com um aditivo que vai reduzir a emissão de metano em 30%, ele tem que gerar em alguma coisa de lucro para mim, senão Gerar eu um não vou crédito de adotar aquela carbono, né? tecnologia. Isso, ou crédito de carbono, uma coisa nesse sentido. Eu vejo e dentro dessa parte de estudo do próprio microbioma com a parte molecular, voltando àquela fala inicial, eu acho não, como já está acontecendo, né? Vai haver grande necessidade de investimento em estudos que envolvam o que a parte molecular com o isolamento e cultivo em laboratório. Né? O próprio professor Hilário já fez uma palestra dela na SBZ do ano passado, né? Uhum. Então, acho que seria nesse sentido. Eu separaria a microbiologia do rumen, os estudos dessa forma assim, imaginando que no futuro a gente vai ter chance de ter o melhor entendimento, tá? A relação de dieta com o microbioma ruminal, a questão dos aditivos, colocando 50, 100 anos, com avanço, né? Se a gente pegar nos últimos 20 anos, caramba, foi tamanho a velocidade de descobertas, né? De novos organismos identificados, quantificados, né? Um melhor entendimento, inclusive, da parte funcional, né? Usando a parte aí de Claro. metatranscriptômica, proteômica, metabolômica. Mas eu separaria assim, na parte de confinamento, alguma coisa com micro-organismos que potencializem aumentar a digestão de amido sem que isso cause acidose. Isso é um tema bem relevante, não é Perfeito. isso? Embora tenha uma parte de dieta, aí o Brasil tem o privilégio de ter muito coproduto, e entre o DDG e a torta de algodão, que são ingredientes estratégicos, na linha de metano, tem os novos aditivos com potencial de uso, né? Eu acho que o grande limitante vai ser o custo disso, né? A efetividade disso ou a relação custo-benefício. Mas não sei se eu conseguir resumir, Oh, perfeito, perfeito. mas eu colocaria essa parte ambiental pressionada, né? Até Uhum. pelos acordos que foram feitos, né? Como é que chama? O acordo que foi assinado Em no Paris. Reino Unido ano passado, de Paris, né? Redução até 2030, meta para Uhum. 2050, mas com a participação do governo também. Mas aí que está, isso acaba não sendo muito complicado, embora a gente deva separar emissão por animal por intensidade, né? Se Exato. for atingir meta, não pode ser só intensidade, vai ter que ser focado também a questão da emissão. Mas eu diria que a gente deveria estar hoje nos laboratórios tentando isolar a bactéria que degrada a fibra, tentando entender a população de microbiana associada com a acidose e, ao mesmo tempo, caracterizá-las do ponto de vista funcional e também do ponto de vista taxonômico, juntando a parte de cultivo e isolamento com caracterização molecular. E talvez nessa parte molecular venham outras, como você mesmo comentou, né? O NGS já está ficando meio ultrapassado, já precisa de técnicas de maior profundidade e combinando também essas técnicas, né? Parte de metagenômica com metabolômica, metatranscriptômica. Então, vai nesse sentido, pelo menos a minha percepção. Eu tenho mais ou menos um mês que eu não leio trabalhos novos na parte de microbiologia,
Eu acho que eu estou ultrapassado já, Danilo. Na minha época de Viçosa, a gente lia trabalhos quando envolvia microbiologia. O que que era? Caracterização por contagem e cultivo, não é isso mesmo? Exato, Bactéria gram-positiva, exato, fibrolítica, amilolítica, não sei. exato. E era isso. Total de protozoários, classificação de protozoário. E era assim: você pegava o Animal Science, tinha o quê? 5 trabalhos no ano inteiro. Obviamente que indo para a parte in vitro, né, in vitro envolvendo cultivo, embatelada ou com fermentadores, década de 80, 90 ali foi um momento de grande uso de técnica in vitro, principalmente usando fermentador contínuo. Mas experimentos com animais é um negócio pouco frequente. Rapaz, a gente não consegue acompanhar a quantidade de informação, né? Exato. Toda semana você tem 5, 10 papers envolvendo búfalos, caprinos, ovinos, bubalinos, bisão. A gente não consegue acompanhar, eu não consigo acompanhar, sinceramente, mais. Exato, Não é isso? exato, exato. Não dá para acompanhar. E especialmente os pesquisadores chineses também, eles. Porra, você pega um trabalho de um grupo de pesquisa que você não conhece, você nunca viu na vida, e os caras É. fizeram um baita trabalho que de repente você fala assim, cara, da onde Sim, sim, saiu esse sim. cara, né? Assim, Isso, isso. né? E E assim, eles têm feito muita muita coisa tecnologia. legal, né? Muita coisa bacana. Então é isso. No Brasil, eu diria, vou até copiar uma fala do Paul, né? O Paul que fala bastante isso, investir, olhar para tentar manipular a população microbiana ruminal para a digestão de fibra, maximizar a digestão de fibra. Então, nós vamos ter que entender quem está lá, o que é possível, o que precisa a gente fazer com animais em pastejo aumentar a digestão de fibra no rumen. Ou vai ser via manejo da planta, mas acho que a gente pode manejar a planta forrageira, né, juntamente com um ambiente microbiano melhor, né, um rumen como um ecossistema mais propício para isso, junto talvez com aditivos que favoreçam isso. E para a parte de confinamento seria maximizar a digestão de amido, junto com prevenção de distúrbio. Aí que eu falo de a gente como nutricionista de ruminante, a gente trabalha com o pé no acelerador e calcanhar freando, né? Isso mesmo. Ou o contrário, né? Que a Boa. gente quer. Eu aprendi a dirigir no Fusca e às vezes o freio de mão não funcionava. E a gente Boa. tinha que fazer ladeira o quê? Acelerando e freando ao mesmo tempo. Então, você que é um grande nutricionista da parte de confinamento, você sabe quão desafiante é você querer maximizar a digestão de amido, trabalhar com processamento máximo e, ao mesmo tempo, você colocando limites lá e protocolos que minimizem distúrbio digestivo. Então, eu costumo dizer que a gente acelera puxando o freio de mão ao mesmo tempo. Então, tem que ser isso, né? Pensar na máxima digestão ruminal de amido, otimizar a digestão do intestino delgado também, mas olhando para que isso não cause distúrbio no homem. Então, é um negócio bem desafiante mesmo. Fantástico, Luciano, fantástico. Se o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia escuta esse podcast aqui, vai te convidar para coordenar um comitê lá para ditar os próximos Poxa, rumos poxa vida. do comitê de Gadipoy. É, Recentemente, né, o Pedro Arcuri da Embrapa, recentemente foi que final do ano passado, início desse ano, ele compartilhou comigo um material da doutora Sharon, lá do Reino Unido, da uhum. Irlanda, que ela estava mandando, né? Ela foi demandada pela FAO para poder escrever um trabalho lá sobre essa questão de, né, como ela via, né, a produção de ruminantes dos trópicos e olhando no mundo, né, com os desafios aí de segurança alimentar e impacto ambiental. E eu acabei escrevendo algumas coisas, mas o documento dela tratava mais ou menos nesse sentido. Que políticas públicas, né, quais áreas são estratégicas na área de microbiologia do rumen, na área de nutrição de ruminante, para investimento da iniciativa, né, do poder público ou privado, que seriam, como assim, pontos nevrálgicos, né, que poderiam reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência com essa visão aí de sustentabilidade e segurança alimentar. Bacana. Eu compartilho muito do seu ponto de vista, viu, Luciano? Assim, não tem como fugir hoje da questão dos gases, não tem como fugir da questão do que eu chamo, né, de bem-estar nutricional, ou Perfeito. seja, aumentar o desempenho. A gente fala aumentar o desempenho, mas para o povo em geral é aumentar a produção de leite e carne, né, de ruminante. Isso.
A gente quer aumentar a produção de leite e carne, e para isso tem que colocar mais energia na dieta? Tem. Só que a gente não pode inflamar os animais. A gente não pode produzir algum efeito com aquela história assim, daqui a pouco o animal vai morrer mesmo. Então, não tem problema causar uma lesãozinha, né? É que o pessoal do bem-estar, propriamente dito, não descobriu ainda a questão do bem-estar nutricional, porque se eles tivessem, assim, a experiência que eu tenho de ter olhado aí, eu acho que eu já olhei mais de 10 mil rumens em frigorífico, de você fazer o experimento, você vai lá e abre. Puxa e vida. animal normal, assim, porra, desempenhando conforme planejado, o rumen, com 20% do rumen lesionado, 30% do rumen lesionado, e aí o que espanta, eu tenho um dado que a gente fez uma meta-análise, que é assim, até 25% do rumen lesionado não cai o desempenho do animal, ou seja, ele aguenta um desaforo de ficar inflamado com rumen assim repetido, né, em diversos níveis de severidade, em termos de inflamação, rumenite, que ele aguenta o tranco, cara. Assim, porra, e aí a gente está indo além da capacidade do animal de se autorregular, né, em termos de meio ruminal, para promover um pouquinho a mais de produção de carne, um pouquinho a mais de produção de leite. E aí, nesse sentido, Luciano, eu costumo dar um exemplo assim, né? Lembra na época da natação que tinha o super maiô? Até o César Cielo ganhou a medalha de ouro na Olimpíada aquela vez, porque ele estava nadando. E o recorde mundial que era dele até um tempo atrás demorou mais de 10 anos para ser batido, porque era a época dos maiôs tecnológicos. Só que apareceu um cara agora que bateu o recorde dele sem mais, porque não pode mais o maiô tecnológico, né? A comparação que eu faço é no mesmo sentido. Eu falo assim, viu? A gente não vai poder mais fazer uma fermentação tão excessiva, ou não vamos poder usar aditivo mais que controla a fermentação, porque implicação de antibióticos, sei lá. A cabeça que a gente deve pensar como cientista, do meu ponto de vista, tá, não tem mais isso na mesa para a gente colocar na nossa fórmula, nós vamos sim achar um outro caminho que a gente vai conseguir manter o desempenho dos animais sem precisar usar antibiótico, sem precisar causar níveis acidóticos. Se isso vai passar por manejo, por outros produtos naturais, aí é o tempo que vai dizer. Mas a gente tem a capacidade, o conhecimento que a gente já tem de nutrição de ruminantes, né? Eu falo não na ciência e em geral, para a gente virar esse jogo. Puta, sem dúvida. Tem lá um aditivo. Legal a sua fala, bem legal a sua fala. Bem legal que você está Porque comentando. antibiótico, cara, a gente tem ferramentas hoje, tá? Não pode usar mais isso, a gente vai achar outro caminho. E a gente vai manter, melhorar o desempenho dos animais, né? Então, eu chamo isso de bem-estar nutricional, né? Fazer dietas saudáveis. O que é dieta saudável? Você não precisa derreter o bicho lá, né? O bicho foi pro frigorífico, ele quase morreu já no caminho do frigorífico, tão inflamado que ele tá, né? Não precisa ser assim. Também Né? acho que não. Também acho que não. Não precisa ser assim. Isso vai no próprio manejo também, né? Tem a turma que acha que trabalhar com animal tem que ser um negócio bruto, né? Graças a Deus isso vem sendo combatido, né? Na universidade, fora dela também. Mas na minha época de graduação, você usar de força, usar de agressão era um negócio sinônimo de que você sabia lidar com o animal. E na minha cabeça aquilo era exatamente sinônimo de não compreender o comportamento do bicho. Perfeito. E aí, Danilo, você está comentando, né? Assim, achei bacana você lembrar disso, até porque muitos alunos assistem, né, o seu trabalho, né, acompanham, né, essa sua fala é bacana. Primeiro de tudo é o seguinte, né? A gente escolheu ser zootecnista, ser veterinário, agrônomo, trabalhar com animal, eu presumo que a gente gosta de trabalhar com animal. Exato. Então, mesmo que o animal, como você comentou, seja abatido depois, mas que haja todo o respeito enquanto ele estiver vivo, e que a gente consiga proporcionar o máximo de condição para ele, para que não sofra. Isso aí é fundamental. Bacana, bacana. E eu também acho que a gente pode usar de estratégias de manejo e de dietas que a gente não ficar refém de aditivo também. Talvez seja o caso. Né? E aí você está comentando sobre isso aí. A gente fez um trabalho aqui com elevação de nível de concentrado em dieta, a gente chegou até 90% concentrado. Os animais não tiveram acidose, a gente foi quantificando a população microbiana com PCR em tempo real, não rodamos sequenciamento não. Como eu mandei num periódico de microbiologia, eu estou colocando o nível de concentrado como um distúrbio no ecossistema ruminal. Eu coloquei uma visão bastante de ecologia, que a gente pode pensar do ponto de vista evolutivo também do animal. Lógico. Não é isso mesmo? Lógico. São 10 milhões de anos, pelo menos. Por mais que haja uma pressão por demanda por carne ou leite,
E esse animal evoluiu num caminho, a gente está tirando esse animal do caminho dele. Sem Ele falar que evolu... quando a gente desvia do caminho, a gente coloca ele em condição de tirar o bem-estar dele, cara. A gente Exato. está, né, sacrificando esse animal. Acho que Exato. é isso. Ele evoluiu comendo capim, não evoluiu comendo grão, né? Nem nós evoluímos Isso. comendo grãos, né? O Justamente. ruminante também não, né? Então, Justamente. e tudo isso que você falou, Luciano, implicação ambiental importante, questão dos gases, bem-estar não só nutricional, Bem-estar, bem-estar tinha esquecido, foi ótimo você ter lembrado. propriamente Show de bola. dito, né? Mas eu acho que um ponto de inflexão em tudo isso é o que você disse em termos de isolamento e culturas de micro-organismos, porque só assim a gente vai conseguir evoluir na microbiologia, por exemplo, para poder usar esse conhecimento dos isolamentos para poder promover o bem-estar nutricional, para poder fazer o que você falou. Pô, o animal nasceu, vamos inocular isso aqui com uma população que vai se estabelecer, que ele vai ser confinado mais tarde, e aí já tem lá um preventivo, né? Populações que vão eximir, né, ou pelo menos amenizar a produção de lactato, outros vão aumentar a degradação do amido, vai aumentar a degradação de fibra mesmo em pH mais baixo. Assim, o isolamento e a culturômica, eles têm que estar como atores principais, né, em tudo isso, e mesmo na questão ambiental, né, na questão dos gases, de manipulação da fermentação para reduzir metano, né, e tudo isso tem impacto direto no rumen, mas, de novo, tem impacto até no bem-estar do animal, porque se ele não tem um insumo Perfeito. digestivo, ele se sente bem, ele consegue Exato. consumir a dieta que você forneceu, né, adequadamente, sem ter problema, né, de saúde. Perfeito. Então, Perfeito. então, acho que você foi muito feliz aí na sua abordagem futurística, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que esse que é o caminho, um caminho longo, né? Nós talvez não Isso, estejamos isso. aqui na hora que esse objetivo foi. Eu falo a mesma coisa que eu gostaria de ter o privilégio de ver. Assim, a gente já tem visto muita coisa, né? É. Eu comento para os alunos aqui, eu falei, não, fiz 52 anos anteontem. Então, o que acontece? Eu sou da época da graduação, Danilo, sou um bocado mais velho que você. Quando eu li os artigos do Journal Animal Science, do Dairy Science, quando se falava em ionóforo, no Brasil, o ionóforo estava ainda por chegar, década de 90, 91, 93. Quando se falava em DDG, era uma coisa distante. Processamento de grãos, moer grão era luxo. Então a gente vê gordura protegida era coisa do rumo, era coisa Imagina, para vaca de leite americana. que é Então, isso. assim, e eu fui criticado ainda em alguns seminários que eu fiz, porque eu me baseava nesses trabalhos americanos, né? Norte-americanos principalmente, e aí eu escutava de muitos colegas que você, mas isso é coisa que nunca vai chegar no Brasil. E eu estou vivendo isso agora, então eu sou privilegiado. Um Legal. negócio que eu ia comentar também, que eu acho que eu me esqueci aqui, eu acho que uma coisa que, na medida que a gente, quer dizer, que conhecimento científico na área de microbiologia do homem caminhar para essa parte de culturômica, junto com a parte lá de técnica molecular, eu acho que vai fortalecendo o uso de bioinsumos, que cai nessa linha de redução do uso de aditivos que não sejam naturais ou antibióticos, né, para certos mercados. Eu Perfeito. tenho uma linha de pesquisa que eu estou começando, quer dizer, a gente começou há 4 anos já, com bactérias promotoras do crescimento de plantas, né, Pseudomonas, Azospirillum brasilense. Legal. A gente está com o primeiro paper, né, a gente conseguiu reduzir a demanda, né, adubação nitrogenada em 100 kg de N por hectare usando Azospirillum brasilense Pô, associado à doação nitrogenada. A gente vai começar um segundo estudo agora. Obviamente, você colocar um micro-organismo no rumen, esperar que ele prospere, que ele se estabeleça e cause um impacto no rumen, é um negócio muito complicado, né? Deveria ser um nicho muito, muito, muito específico, mas eu não acho que seja uma coisa improvável disso vir crescendo também e a gente ter essas ferramentas aí no futuro de ter bactérias ou fungos. Vamos aumentar a digestão de fibra. Tem um conjunto de fungos aqui que foram isolados do próprio rumen, eles foram multiplicados em laboratório, ou bactérias do rumen que foram multiplicadas em laboratório, nós vamos introduzi-las aqui. Isso vai potencializar a digestão de fibra, por exemplo. Eu acho que isso é possível. Até o perfeito. presente momento não, mas eu acho que pode Claro. ser Não, eu o também caso no acho. futuro. Aí. Eu também acho. Perfeito. Show de bola. Show de bola. Eu Pô, tô, eu tô baita. mexendo, eu tô mexendo, desculpa interromper você, só eu tô mexendo com o Megasfera desde 2016, quando eu voltei, 15, 16, né? A gente tinha uns isolados aqui, depois contaminaram, eu saí do laboratório, mas eu ainda tenho a pretensão, né, de obter os isolados, testá-los in vitro, avaliá-los em vivo e talvez a gente ter, de repente, eu não creio que só a Megasfera seja a salvação da lavoura, mas poderia ser uma outra tecnologia também disponível para colaborar com prevenção de acidose. Então, acho que é nessa linha aí.
Perfeito, Luciano, perfeito. Muito legal. Eu acho que esse bate-papo aqui foi, pô, enriquecedor, né? Não teve um outro episódio que a gente falou em tantos detalhes, né? Demos tantas opiniões sobre o assunto, né? Microbiologia ruminal. Acho que a gente super atendeu o tema aí né, microbiologia do passado, Espero do que sim. passado e futuro, Espero que sim. né? Então, assim, obrigado. Novamente, eu Agradeço. agradeço a sua presença aqui no podcast, canal de Ruminologia. E, antes da gente finalizar, para quem quiser entrar em contato com o professor Luciano Cabral, como que as pessoas te acham? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? O que você dizer aí, e-mail, Tá Instagram. legal. Fica super à Beleza, professor vontade e Danilo. também se sinta à vontade aí também Tá para legal. falar de qualquer outro assunto aí que Não, você acha é, bacana. legal nesse Bacana. momento. Professor Danilo, Mili, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar com você. É sempre prazeroso, né? Estaremos juntos em Cuiabá, já mantivemos contato nesse sentido aí. Vou Opa! aproveitar antes de passar o contato, já que você permitiu, né? Claro. Convidar todos que assistirem, né, esse vídeo aqui, esse podcast do professor Danilo, convidar todos para a 58ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que vai acontecer aqui em Cuiabá, Mato Grosso, entre os dias 22 e 26 de julho do ano que vem. A gente quer fazer um SBZ que seja 2024, né? Porque quem 2024, ano que vem, assistiu no isso, começo do ano que vem 2024. esse episódio aqui vai achar que é 2025. Então, 2024. Isso, 2024, obrigado. Então vai ser julho, 22 a 26 de julho de 2024, perfeito, aqui em Cuiabá. É um período que não está tão quente como está hoje, então ninguém vai ficar preocupado de vir para cá e ter um colapso aqui. A gente está montando uma programação técnico-científica bem ampla, ao mesmo tempo atualizada, no sentido de abordar os principais temas dentro da zootecnia, olhando para a segurança alimentar e a questão ambiental, que é a temática do evento. Que a gente quer fazer um grande evento, inclusive tem o nosso querido professor Danilo Mili como palestrante, né? Tá lá, com certeza. Primeiro, eu já tinha falado com ele já, o primeiro nome Presencialmente. que me veio à cabeça aí quando a gente pensou de fazer alguma coisa, né, de confinamento. O professor Danilo pode estar com a gente. Quem vai vir depois eu não sei, mas o professor Danilo tem que estar com a gente aqui. E aí, contato, professor Danilo, que o senhor me permite Ah, aqui, meus sim. contatos podem ser por e-mail, né? Meu e-mail é Luciano, UFMT, tá? U de uva, F de faca, M de Maria, T de tatu, @ né? gmail.com. E Legal. tem o e-mail institucional, que é o luciano.cabral@ufmt.br. Legal. Além do meu número de telefone, né? DDD 65, o Boa. número é 99275-5858. Também tem uma conta no Instagram, né? O Luciano S. Cabral, é isso. Pode mandar mensagem para mim, seja lá no Instagram ou mesmo no WhatsApp. Às vezes eu demoro para responder no WhatsApp, a turma reclama. Minha filha se queixa, reclama disso. Pai, eu preciso falar contigo. Eu falei, liga para mim, isso aí, esse troço liga também. Então, mas eu vou ficar feliz de poder atender e trocar ideia com todos aí. E mais uma vez, professor Danilo, né, muitíssimo obrigado, fiquei muito honrado com o convite. Professor Danilo, que é referência para todos nós aí, faz um excepcional trabalho pela pecuária brasileira. Pô, Luciano, obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas palavras. Te admiro muito como cientista. Acho que você faz uma contribuição muito significativa para a pecuária nacional, especialmente no lugar que mais tem bois no país, né, que é o estado do Mato Grosso. Então, assim, sempre um prazer conversar com você. Estou à disposição sempre, né? O seu convite aí para esse SBZ do ano que vem em Cuiabá já está aceito, né? Seu convite é uma ordem, Maravilha, não tem assim. maravilha. Algumas Obrigado. pessoas não tem como a gente falar não, né? Não porque a gente queira falar não, mas é sempre um prazer atender o seu convite e estar com você contribuindo de alguma forma. Maravilha. Maravilha. Agradeço. Um grande Opa, abraço. muito obrigado, professor Danilo. Grande abraço. Até. Tchau, tchau.